Olá, bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre algo fascinante. Como é que a ciência consegue medir o que a gente não vê? Tipo, o funcionamento do cérebro em condições como o TDAH e o autismo. A gente vai dar uma olhada nas ferramentas que conseguem, de certa forma, traduzir comportamento em dados. Então, para começar, o que é essa tal de neuropsicologia? Pensa nela como uma ponte, sabe? De um lado está o que acontece dentro da nossa cabeça, o cérebro, e do outro, como a gente age no mundo. É a neuropsicologia que nos dá as ferramentas para entender como cérebros diferentes processam as coisas, resolvem problemas e, no fim das contas, interagem com tudo à sua volta. E aí vem a grande pergunta, né? A pergunta que guia tudo o que a gente vai conversar hoje. Como é que se testa algo que não dá para ver? Não dá para abrir o cérebro de alguém para, sei lá, ver a atenção funcionando. Então, como medir isso? Parece um beco sem saída, mas a resposta está em alguns testes que são, olha, muito inteligentes. Bom, nosso roteiro de hoje é esse aqui. A gente vai começar decodificando o cérebro, dar um mergulho no TDAH e nos testes para atenção e controle, depois a gente foca no espectro autista e na cognição social. E para fechar, vamos entender por que tudo isso é tão importante na prática. Então, vamos lá. Começando pelo TDAH. Muita gente pensa logo em agitação, né? Mas a neuropsicologia nos mostra que o buraco é mais embaixo. É legal pensar no cérebro como se ele tivesse um CEO, um presidente. E no TDAH, esse CEO está sob pressão. Ele tem que gerenciar 1000 coisas ao mesmo tempo, planejar, tomar decisões, e é justamente essa capacidade de gerenciamento, as chamadas funções executivas, que está no centro da questão. Olha só que interessante este diagrama. Ele quebra aquela ideia de que TDAH é uma coisa só, um bloco único. Na verdade, a gente vê aqui 4 grandes áreas que podem ser afetadas e que se misturam. Tem o controle executivo, que é basicamente o planejamento, o processamento de recompensa, que tem a ver com motivação, o processamento temporal, nossa noção de tempo, sabe? E a regulação de estado, que é o nosso nível de alerta. E o mais legal é ver como tudo isso se sobrepõe. Não é uma coisa ou outra, é uma combinação complexa. Ok, a gente viu o mapa. Mas como é que se mede cada uma dessas áreas? É aí que a mágica acontece. Entram em cena os testes neuropsicológicos. Eles são tipo desafios desenhados para isolar cada uma dessas habilidades. É a forma que a gente tem de tornar o invisível visível. Vamos pegar um exemplo clássico, o teste Go, No Go. O nome já entrega um pouco o jogo, né? Vá ou não vá. Parece super simples, mas o que ele mede é uma função do cérebro que é, nossa, fundamental. Imagina a cena. A tarefa é assim. Apareceu a letra A na tela? Go! Aperta o botão. Simples. Só que, de vez em quando, aparece a letra B. E aí a regra é no go. Não faz nada. Segura a mão. E qual é a pegadinha? A letra A aparece muito, mas muito mais vezes. Isso cria um hábito, quase um reflexo, de apertar o botão. E aí que está o pulo do gato. O que esse teste revela de verdade? Ele mede a nossa capacidade de frear, o nosso controle inibitório. Quando a pessoa aperta o botão no B, no no-go, isso mostra uma dificuldade em inibir uma resposta que já virou automática. E essa dificuldade de pisar no freio é uma das características centrais do TDAH. Beleza, agora vamos para outro teste, que mexe com uma área diferente, tomada de decisão, e principalmente como a gente lida com recompensas. É o chamado Iowa Gambling Task, que basicamente simula um jogo de apostas, com decisões de risco. Funciona assim, a pessoa tem na frente 4 baralhos de cartas. O objetivo, ganhar o máximo de dinheiro que conseguir. Só que tem um segredo, 2 baralhos são maus. Eles te dão dinheirão de cara, super tentador, mas, de repente, vem uma penalidade catastrófica que te quebra a longo prazo, se perde tudo. Os outros 2 baralhos são os bons. Os ganhos são pequenos, mas constantes, e as perdas, pequenas também. No final, com eles, a pessoa sai no lucro. E o que isso mostra? É genial, porque revela como o cérebro lida com risco versus recompensa. O que se observa é que algumas pessoas, especialmente aquelas com um perfil de TDAH ligado ao processamento de recompensa, continuam escolhendo os baralhos maus. Mesmo depois de perder um monte, a atração pela recompensa grande e imediata é mais forte. É como se fosse mais difícil aprender com as consequências ruins para ajustar a estratégia para o futuro. Certo. Agora, a gente vira a chave e foca no transtorno do espectro autista, o TEA. Aqui, a neuropsicologia também é uma ferramenta poderosa para a gente entender um outro conjunto de características cognitivas. Uma forma, na verdade, bem particular de processar o mundo, especialmente o mundo social.
Para entender a cognição no autismo, tem dois conceitos que são chave. O primeiro é a teoria da mente. Calma, não é ler pensamento não. É a habilidade de sacar que as outras pessoas têm seus próprios pensamentos, suas próprias crenças, que podem ser diferentes das nossas. O segundo conceito é a coerência central, que basicamente é a tendência de focar mais nos detalhes do que no quadro geral. É como ver as árvores e não a floresta. E é super importante dizer, não tem um jeito certo ou errado, são só estilos diferentes de processar informação. Ok, muito legal na teoria, mas como é que se testa isso na prática? Como se mede a capacidade de entender o que o outro está pensando? De novo, a neuropsicologia criou umas tarefas bem espertas para isso. Vamos ver uma das mais famosas de todas. Esse é o teste de Sally Ann. É basicamente uma historinha, bem simples, usada para avaliar a teoria da mente, principalmente em crianças. A historinha é assim, ó. Tem duas personagens, a Sally e a Anne. A Sally tem uma bolinha. Ela guarda a bolinha numa cesta e sai. Enquanto a Sally está fora, a Anne vai lá, pega a bola da cesta e esconde em outro lugar, numa caixa. Aí a Sally volta. A grande pergunta é, onde a Sally vai procurar a bolinha dela? A resposta certa, claro, é na cesta. Mas por quê? Porque é lá que a Sally acha que a bola tá. Ela não tem como saber que a Anne mudou a bola de lugar. Quem responde na caixa está mostrando que sabe onde a bola realmente está, mas está com dificuldade de se colocar no lugar da Sally, de entender a perspectiva dela. E essa é a essência da teoria da mente, entender que o outro pode ter uma crença que não corresponde à realidade, uma crença falsa. Mas claro, o teste da Sally Ann é só um exemplo. Uma avaliação completa para a TEA usa um monte de ferramentas. Tem o teste de leitura da mente nos olhos, que é para reconhecer emoções só olhando para o olhar de uma pessoa. Tem o teste das figuras embutidas, que avalia justamente a tal da coerência central, pedindo para achar um desenho pequeno dentro de um maior, super complexo. E outros testes de flexibilidade de pensamento. É um kit de ferramentas bem completo. E agora a gente chega na parte que, para mim, é a mais importante. Afinal, por que fazer tudo isso? Para que servem esses testes todos, que às vezes parecem até uns joguinhos de computador? A resposta é que o resultado vai muito, mas muito além de um número numa folha, ou de um diagnóstico. Essa frase aqui resume tudo. A ideia não é colocar um rótulo na pessoa, a ideia é entender. Uma avaliação neuropsicológica bem feita te dá um mapa dos pontos fortes e dos desafios cognitivos daquela pessoa. E com esse mapa na mão, fica muito mais fácil criar um suporte que realmente funcione. Então, no final das contas, um perfil desses é um guia. É o que ajuda a diferenciar uma condição da outra, que às vezes podem até parecer a mesma coisa. É o que permite que um terapeuta ou um professor crie estratégias personalizadas, usando os pontos fortes da pessoa para ajudar nos desafios. E talvez o mais incrível de tudo, ajuda a própria pessoa e a família a entenderem o porquê de certas coisas serem tão difíceis. E quando entra o entendimento, a frustração vai embora.